E tem denúncia grave de influência externa na cabine do VAR de Flamengo e Corinthians desse domingo. Eu vou trazer todos os detalhes aqui no vídeo de hoje. Tem negociação retomada por atacante, tem time profissional reforçado no ataque, Flamengo tomando decisão drástica sobre a expulsão de Carrascal, eu vou explicar aqui no vídeo também, e Paquetá tirando dinheiro do próprio bolso para ajudar no pagamento da contratação dele próprio. E além disso, tem o Flamengo mais vivo do que nunca no Campeonato Carioca. Tudo isso no vídeo de hoje, mas antes eu quero saber se você já deu o like no vídeo, já se inscreveu no canal e já ativou o sininho para não perder nenhum novo vídeo. Já fez isso tudo? Então pega a visão, segue o Lucão e bora para as notícias do Mengão. Irmão, pega a visão para saber tudo que tá rolando no nosso Mengão. É só se ligar no canal do Lucão. E antes de começar o vídeo, já vou lembrando a vocês para dar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E também, você que está no celular, tem ali, na opção dos comentários, se você arrastar para o lado, tem uma opção de hypar. Ali você faz com que o meu vídeo chegue para cada vez mais gente. Isso me ajuda muito. Então não esquece de se inscrever, ativar o sininho, dar o hypar e dar o like para me dar aquela moral. Todos os dias tem muita gente passando aqui no canal que acaba não se inscrevendo. E aí você acaba ficando sem as notícias do Mengão e eu acabo não tendo aquela sua moral, mesmo tendo todo esse trabalho aqui no canal. Então eu conto com a ajuda de vocês, beleza? Bora pro vídeo! E fala galera, eu sou o Lucão, estamos aqui hoje para falar tudo do nosso Mengão, começando com a agendinha. Flamengo que enfrenta o Inter nessa quarta-feira pelo Brasileirão e no fim de semana pega o Sampaio Corrêa pela última rodada do Campeonato Carioca. Vamos falar um pouquinho de Campeonato Carioca já no início do vídeo, porque a rodada de segunda-feira foi muito boa para o Flamengo mais uma vez. Depois que o Flamengo começou a tropeçar, parece que tudo nos outros jogos tem dado certo para o Flamengo, menos o Flamengo fazendo sua parte. Mas o Flamengo vai para essa última rodada contra o Sampaio Corrêa com um cenário que possibilita o Flamengo a passar até 3 adversários. Primeiro que ele manteve o Maricá atrás, o Flamengo é o penúltimo do seu grupo, mas um cenário que era quase impossível. Agora o Flamengo depende do tropeço de um dos 3 times. Mas não é tão simples assim. Vamos lá. O Flamengo tá lá em penúltimo lugar, com 4 pontos, e pode chegar a 7. E aí tem Boa Vista, Nova Iguaçu e Madureira na frente. Madureira ali em segundo lugar, o Boa Vista em terceiro e o Nova Iguaçu em quarto. Se o Flamengo vencer o seu jogo, ele precisa torcer por um tropeço do Nova Iguaçu. Pode ser até um empate, porque o Nova Iguaçu, que tem 5, iria 6, o Flamengo iria 7, já passaria em pontos normalmente. Agora, pensando em Madureira e Boa Vista, o Flamengo precisa vencer e tirar, no caso do Boa Vista, 2 gols de saldo, porque o Flamengo tem -4 e o Boa Vista tem -2. E no caso do Madureira, tirar 3 gols de saldo, porque o Flamengo tem -4 e o Madureira tem -1. E aí como é que é tirar o saldo? Vocês sabem disso. Se o Flamengo ganha de 2 de diferença, ele vai para -2. E aí, nesse caso do Boa Vista, se ele perde o jogo, ele já vai pelo menos tirar 1 de saldo, iria já para -3 e o Flamengo já estaria à frente, porque o primeiro critério de desempate é o número de vitórias. O Flamengo tem 1 vitória e esses outros 2 times, o Boa Vista e o Madureira, tem 2. Ou seja, qualquer um dos 2 perdendo vai ficar com 2 vitórias, o Flamengo vai empatar no número de vitórias e aí vai para o critério seguinte, que é saldo de gols. Então, o Flamengo precisa vencer de qualquer jeito e ganhando de 2 gols de diferença, ele já abre um leque ainda maior ali de possibilidades, principalmente em relação ao Boa Vista. Em relação ao Madureira, precisa tirar 3 de saldo, ou seja, o Madureira perder 2 de diferença e o Flamengo ganhar de 2 de diferença, pode ser, ou o Flamengo ganhar de 3 de diferença e o Madureira simplesmente perder. Então, tem todas essas variáveis aí, mas só de ter essas 3 opções de tropeço diferentes baseadas em vitórias do Flamengo, porque tudo começa com uma vitória do Flamengo em cima de Sampaio Corrêa. Se empatar, já era. Então,
tudo isso o Flamengo busca aí para sair daquela zona e não precisar jogar o quadrangular da morte. Então, basicamente, o Flamengo precisa de vitória, de preferência vitória por 2 ou mais gols, e aí vencendo por 2 ou mais ele abre o leque para a possibilidade de passar até 3 times. Pode passar Boa Vista, pode passar Madureira, e com uma vitória simples ele pode passar também o Nova Iguaçu. Pode ser que com uma vitória simples ele passe também Boa Vista e Madureira, mas aí Boa Vista e Madureira precisam perder de uma diferença de gols maior. Então, é esse o panorama, está muito mais viável do que até pouco tempo atrás. Tava até uma rodada, 2 atrás, que o Flamengo tinha um jogo a menos. Tava uma coisa assim, quase que fora de cogitação. E agora o Flamengo tem que vencer e torcer para um de 3 clubes menores que estão à frente perderem. E no caso do Nova Iguaçu, tropeçar. O empate já seria o suficiente. Então, o Maricá está atrás, então o Flamengo vencendo, o Maricá não passa ele. Então, esse é o cenário atual do Campeonato Carioca. Dá para passar e é melhor para o Flamengo, independente de não querer vencer o Carioca, etc. Mas são menos jogos que o Flamengo teria pela frente para jogar quartas de final, semifinal e final. Quartas de final, jogo único, semifinal, ida e volta, e final, jogo único também, 4 jogos no total. E o quadrangular da morte teria 6 jogos, porque você enfrenta os outros 3 de ida e volta. Então, é melhor até em relação a calendário passar de fase e não ficar no quadrangular do rebaixamento. Então, esse é o cenário do Campeonato Carioca, é um jogo importantíssimo, se tornou importantíssimo essa partida contra o Sampaio Corrêa. A gente vai acompanhar, é claro, e qualquer novidade traz aqui para vocês. Vamos seguindo para falar de Rafael Klein ainda, o árbitro de Flamengo e Corinthians, relatou na súmula do duelo entre Flamengo e Corinthians que o clube paulista não atrasou no retorno para o segundo tempo. Foi descrito que o Corinthians entrou em campo somente 1 minuto após o Flamengo, que precisou aquecer enquanto aguardava o adversário. Demorou mais de 5 minutos para voltar e ele não relatou isso. E não tem nem muito mais o que falar do Rafael Klein aqui. A gente tem até mais um detalhe aqui para falar sobre isso, que é sobre a denúncia que a Renata Ruel da ESPN fez. Eu vou falar isso já já, mas é grave. Tem uma interferência ali que não poderia ter acontecido na cabine do VAR. E eu já vou falar sobre isso. Só antes vou dizer que está confirmado o árbitro de Flamengo e Inter, Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco, foi o árbitro escalado pela CBF para apitar esse jogo. Juiz será auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Eduardo Gonçalves da Cruz. E o VAR com Caio Max Augusto Vieira. E aí, por coincidência, Rodrigo José Pereira de Lima foi o árbitro do confronto entre Flamengo e Inter no Beira-Rio, em agosto de 25, pelo segundo turno do Brasileirão, quando o Flamengo venceu por 3-1, com 2 gols de Pedro e 1 de Plata, e o Borré descontando para o Inter. Então, tá aí. Não acho ele dos piores, mas também não é dos melhores, não. Ele gosta também de dar uma segurada no jogo, não chega a ser a ponto aí desse árbitro de domingo, mas não é também, olha como é. Para não dizer que eu falo mal de todos os árbitros, presta atenção em Davi Lacerda. Para mim ele é o melhor árbitro da atualidade no Brasil, o cara que deixa o jogo rolar. Para mim é o cara que tem que ser o espelho dos outros árbitros. É um cara que está se desenvolvendo, é jovem, está crescendo bastante aí nesse meio da arbitragem, é para mim o melhor do momento. E tem multa para Carrascal, hein? Mudando de assunto agora, vamos falar rapidinho aqui que, segundo Mauro César, o Flamengo vai multar Carrascal pela expulsão contra o Corinthians na Supercopa. O jurídico do clube vai avisar o departamento de futebol que a multa deve ser aplicada. Vale destacar que no ano passado, Plata e o Alacian também foram multados por expulsões dessa forma. Tá vendo? Não é qualquer expulsão. Quando acontece uma expulsão assim por indisciplina, agressão, motivos ali mais bobos, né? Existe sim, prevista punição sobre o salário do jogador, e é o que o jurídico do Flamengo deve indicar aí para o departamento de futebol. E agora vamos voltar a falar da Supercopa, porque o Miller, fazendo lá uns comentários na Gazeta, se eu não me engano, que ele está
comentando, ele falou, ele às vezes fala umas besteiras, mas dessa vez eu concordo, que é ele falando sobre a atuação do VAR nessa partida. Ele falou, o VAR escolhe jogo para aparecer. Eu discordo dessa expulsão do Carrascal, é uma expulsão de VAR brasileiro. Eu entendo o que ele quis dizer, eu acho até que ele concorda comigo em relação ao lance em si, que era para expulsão, mas a forma com que tudo aconteceu tornou um negócio muito espalhafatoso, muito de circo, sabe? Uma coisa muito amadora, esperar voltar, pegando câmera ali, provavelmente de televisão, não dá pra gente cravar aqui, mas aparentemente, com aquela qualidade, aquele zoom, era muito provavelmente uma câmera de TV. Então, tem até um trecho aí que saiu normas de conduta do VAR, dizendo que o árbitro não poderia sair do campo até ser interpelado e ser chamado para assistir o lance, ou seja, ele foi pro vestiário, ficou lá 20 minutos, nem 15, ficou 20 minutos. Teve uma série de desdobramentos isso aí. E complementando, a Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, comentou sobre essa atuação polêmica do VAR na Supercopa do Brasil. Ela destacou que o observador do VAR, o Péricles Bassols, e ele é um cara ali que é meio que um consultor ali do VAR, sempre fica ali acompanhando na cabine, a função dele é essa, interferiu no processo de análise do árbitro de vídeo, destacando ser um caso gravíssimo. A gente consegue ver o Péricles Bassols, observador do VAR, passando instruções claras para os árbitros. O vídeo pegou. Quem diz que não há interferência em outros casos, ao meu ver, é um caso gravíssimo, destacou aí a Renata Ruel. Cada vez vai ficando pior, vai ficando mais claro ali que a atuação ela fugiu do padrão, fugiu da regra e agora já está feito. Isso faria com que o Flamengo vencesse o jogo? Muito provavelmente não. O Corinthians jogou muito mais do que o Flamengo, jogou muito mais do que o Flamengo. Mas é mais um caso de que o Flamengo, digamos assim, que foi prejudicado, né? Mas é mais pela vergonha da CBF do que querendo que o Flamengo tivesse levado esse título, porque não mereceu. Não jogou nada, não merecia esse título, não. A gente espera aí que o Flamengo pra frente se ajeite e melhore o seu futebol. E em falar nisso, a gente vai pro mercado da bola, porque tem novidade aí importante, principalmente sobre atacantes. Mas antes eu vou lembrar vocês só que da aba Produtos do YouTube Shopping, que lá tem muita coisa maneira do Mengão aparecendo pra vocês. Tem a camisa nova desse ano, tem várias outras camisas também alternativas, camisa de malha, de algodão, camisas mais baratas. Então tem muita coisa maneira aparecendo, tem copo, jogo de botão, os mascotezinhos, tem muita coisa legal. Então chega lá, confere e você clicando, você vai ser direcionado ou para o Mercado Livre, ou para a Shopee, ou para Magalu. E dentro desses sites, se você estiver precisando de qualquer outra coisa e comprar tendo entrado pelo meu link, você me dá uma moral muito grande da mesma forma aqui no canal e me incentiva a continuar trazendo todas as notícias do Mengão, beleza? Vamos seguindo com o Mercado da Bola, começando com uma informação da Monique Danello lá do TNT Esportes, de que o Paquetá gastou 750 mil euros para ajudar o Flamengo nessa contratação. E que somando ali esses 750 com tudo que ele trabalhou, ajudou ali, influenciou na chegada dele para o Flamengo, deve dar ali na casa dos 10 milhões de reais. Que ele, não dá para dizer que ele tirou do bolso, mas ele deixou de receber para apoiar o Flamengo. Porque tem 750 mil que ele ajudou e mais o salário que ele deixou de receber de janeiro por lá. Então, Paquetá cada vez mais deixa claro a vontade de vir para o Flamengo e a gente fica cada vez mais orgulhoso dessa contratação e agora temos que ver no campo. E vamos mudar de assunto agora para falar de Wallace Yan, que foi reintegrado aos treinos com o elenco profissional do Flamengo. A gente já tinha trazido que o negócio dele com o Red Bull Bragantino não andou, que o Red Bull tentou mudar ali a forma de pagamento em cima da hora, o Flamengo recuou, falou nada feito, e o negócio não foi finalizado. Então, ele volta aos treinos, realiza de novo o dia a dia ali junto com o elenco do Flamengo e pode ser relacionado normalmente para os jogos contra o Inter, contra Sampaio Corrêa, contra a Recopa da semana que vem também. Então,
o Wallace Yan é um reforço para o ataque do Flamengo, voltando aí aos treinos. O Flamengo que não tem centroavante reserva, não considero o Wallace Yan exatamente um centroavante, mas é um jogador ali que hoje é o que mais se aproxima das características de um centroavante, fica como opção ali para o Flamengo para ser relacionado para os próximos jogos. No momento não tem mais propostas por ele, chegou a ter um boato de que o Zenit fez uma sondagem, faria uma proposta, mas até o momento isso não chegou. Então o Wallace Yan reintegrado, e qualquer novidade que a gente tenha sobre o destino dele eu trago para vocês aqui. Vamos seguindo, porque tem um rebuliço aí na torcida do Flamengo, porque ontem saiu a notícia de que o Atlético de Madrid desistiu da contratação do Marcos Leonardo. E em paralelo a isso, o Al Hilal, o time dele, contratou o Benzema. O Karim Benzema está contratado pelo time da Arábia Saudita. E o Marcos Leonardo agora vai perder espaço demais por lá, não só por causa do Benzema, mas por conta do número de estrangeiros, do número de vagas de estrangeiro. Então, o Marcos Leonardo ele pode acabar não sendo nem relacionado em boa parte dos jogos por lá. E aí, existe um grande movimento aí da torcida pedindo muito o jogador. No momento, o Flamengo não coloca o Marcos Leonardo como um dos primeiros nomes ali da lista não, tá? Isso aí eu posso adiantar. E essa contratação que seria feita pelo Atlético de Madrid não é barata. Apesar de ser barato num primeiro momento, ele foi por empréstimo e com uma opção de compra de 40 milhões de euros. Então, o Flamengo pode até tentar uma coisa parecida, mas aí teria que ter 40 milhões de euros no fim. Vale isso tudo? Talvez não. Mas existe aí esse movimento. A informação que eu tenho é que ele hoje não é um dos principais nomes, tá? Que nomes são esses que o Flamengo negocia ou que pelo menos tem ali no topo da lista? Os nomes que eu fico sabendo, que eu sei até o momento, é de Cauã Elias, revelado pelo Fluminense, que está no Shakhtar. Ainda é um jogador muito bem visto. O Flamengo tenta de alguma forma diminuir a pedida do Shakhtar, principalmente, porque a parte salarial com Cauã Elias já está praticamente equacionada. Não é um salário baixo, mas é dentro da realidade do Flamengo. Outro nome é o Gabriel Jesus, esse sim é um pouco mais distante. A possibilidade dele chegar seria mais para o meio do ano. Tá bem no Arsenal, não sairia barato de lá, não é mais tão jovem assim. Então, existe também esse estudo sobre o nome do Gabriel Jesus. E a informação que eu tenho é que, além desses dois, existem negociações em andamento com outros staffs de outros atacantes, mas que são negociações guardadas aí a 7 chaves, de atacantes que ainda não vazaram os nomes por aí. Mas, diferente do que foi dito em alguns momentos, o Flamengo pretende sim trazer um centroavante ainda nessa janela. A pressão não é só da torcida, pressão interna é de que o Flamengo precisa de outro centroavante, e eu fiquei muito feliz em saber disso, porque eu concordo que o Flamengo precisa de alguém disputando posição com o Pedro, e talvez até, se for nessas características que o Felipe Luiz quer, podendo brigar ali, jogar junto, numa posição mais móvel, junto com o Pedro, mas o Pedro precisa de um apoio ali perto da área. E isso hoje não está acontecendo, muito por conta do esquema, e talvez o esquema seja assim pela falta desse jogador. Então a gente continua acompanhando qualquer nome que surja, qualquer detalhe a mais que surja sobre negociação com Cauã Elias e com Gabriel Jesus, eu trago aqui para vocês. Vamos passar agora aqui a fala sobre o FIFA Friends Plus, que é a melhor forma de você jogar futebol virtual nos dias de hoje. Ele é um FIFA modificado com as séries A, B, C, D do Brasileirão, todos os estádios, os uniformes, os jogadores com a face perfeita, um gráfico lindo demais. É um FIFA refeito para os dias de hoje, com uma jogabilidade muito legal. Você pode conferir lá no meu canal, Lucão Joga, como que é esse jogo, e também aqui na descrição tem o link para você saber os requisitos de computador que você precisa. E eu adianto que é barato o jogo e que o requisito é bem levinho, porque é um jogo antigo que foi totalmente modificado para os dias de hoje. Então você não vai se arrepender. Chega lá no meu canal Lucão Joga para conferir, e também vai aqui no link da descrição para você adquirir o seu FIFA Friends, beleza? Por hoje era isso. Flamengo!